um escrito do Aleister Crowley, o mago inglês, né? Algumas vezes tido como louco, outras vezes tido como gênio, outras vezes tido como pervertido, outras vezes tido como um sábio, não importa. Ele marcou a sua história, né? Ele teve a sua vez dentro da história do ocultismo ocidental. E ele é visto, e eu nem sou fã dele, né? Mas ele é visto entre os ingleses, cidadãos ingleses em geral, como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, pelos ingleses, por exemplo, né? Uma das 100 personalidades, está entre as 100 personalidades mais influentes do século 20, né? Dos últimos 100 anos, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque ele foi tido como várias coisas, né? Inclusive como pervertido sexual. Mas o que importa, o que interessa para a gente é a sua obra, né? No contexto geral, não só a sua vida pessoal, isso a gente vai deixar um pouco de lado, mas a contribuição dele que é a mais importante, é o resultado final, né? E ele teve uma contribuição, sim. Quem nega Aleister Crowley hoje, nega o próprio ocultismo, ele teve uma contribuição. E em 1917, ele já era iniciado na Golden Dawn, ele já era Magister Templi da Ordem Hermética da Golden Dawn. Ele já tinha fundado a sua própria ordem mágica, né, mística, chamada AA, Astrum Argentum, né, Estrela de Prata. E ele escrevia alguns periódicos, né, parece que a revista Oriflame, e escreveu também vários livrinhos para os seus alunos, né, para os seus discípulos mais próximos, que às vezes ele vendia também. E às vezes ele vendia, e às vezes ele escrevia, ia lá, comprava o estoque todo para dizer que teve boa saída, para divulgar que o livro era bom, né? Ele tinha essas coisas. Mas um livro dele chamado O Livro das Mentiras, que é um livro muito interessante, são vários aforismos, sabe? Quem não teve acesso a esse livro, acho interessante ter. São várias poesias, pensamentos, reflexões. Nesse livro, chamou a atenção de um ocultista alemão chamado Theodor Hels, lá na Alemanha, né, claro. Ele despencou da Alemanha e foi para a Inglaterra, conhecer Aleister Crowley. Muito preocupado. Porque, segundo o próprio Theodor Hels, né, Aleister Crowley tinha revelado o segredo da magia sexual. E esse segredo, naquela época, era um segredo central da Ordem do Templo Orientis, a ordem que ele e o industrial alemão Karl Kern tinham fundado. Uma ordem paramaçônica, né, com fundamentos maçônicos, mas que girava em torno dos segredos da sexualidade sagrada, da magia sexual em particular. E ele quis saber de Aleister Crowley aonde que ele, segundo conta a lenda, tá, gente? Isso aí é o que se dizem, não sei se até que ponto é verdade, mas ele quis saber de Crowley onde ele aprendeu aquilo, porque era um segredo muito bem guardado e que não poderia ser revelado assim em periódicos, revistas, vendidos ao público. Aí o Crowley falou, não, eu sou membro da AA, eu sou fundador da minha ordem mágica, eu fui membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada, né? E eu sempre busquei conhecimentos acerca dos mistérios, né, da sexualidade, e eu fui na Índia, ou seja, ele chegou às conclusões sozinho, estudando fontes herméticas, tântricas, né? Então, ele intuiu, na verdade, ele não sabia o procedimento, ele intuiu o método, mas ele não tinha o como fazer, saber fazer, mas ele tinha intuição da teoria, né, do negócio. Aí o Theodor Hels falou, não, você precisa entrar logo para a OTO, porque você descobriu o segredo interno da Ordem do Templo Oriente. Esse segredo faz parte do santuário interno da gnose, né, o santuário interior da OTO. Então, para você preservar esse segredo e revelar ele corretamente, você tem que se tornar membro da OTO. Aí ele explicou a ele que os mistérios da magia sexual estão ligados aos ritos de fertilidade do passado, que fazem parte dos mistérios do Templo de Salomão, e falou com ele sobre a questão da alquimia, né? Os fluidos da alquimia, falou os segredos da magia sexual, estão escritos, né? Estão codificados dentro da alquimia ocidental, né?
explicou a relação da alquimia ocidental com o Tantra hindu, né? Falou do segredo dos cavaleiros templários, os templários também conheciam esse segredo, e que Baphomet, ele sintetizava todo o segredo da magia sexual também, patati, patatá. Bom, através disso, a Austrália foi iniciada na OTO. Mas hoje, agora vamos voltar para hoje. Hoje em dia, você não precisa, e eu estou falando isso abertamente para vocês, tá? Você não precisa pertencer a nenhuma ordem mágica, ocultista, ou nenhuma fraternidade ocultista para ter acesso a esses conhecimentos, que na época eram conhecimentos muito reservados, mesmo porque nós estamos falando da época pós-vitoriana, uma época 1916, 1917, né? É uma coisa assim. Então, hoje em dia, você encontra livros, artigos, periódicos, revistas, internet, que falam sobre magia sexual. Agora, esse conhecimento está muito pulverizado, está muito espalhado. E como é algo assim, melindroso, delicado, algumas pessoas pegam pinceladas de conhecimento aqui e ali e colocam em prática, tentam colocar em prática e não se dão muito bem, né? Porque, segundo alguns autores, e eu eu concordo com eles, né? Através da magia sexual você pode conseguir praticamente tudo, né? Não existe limite para a magia sexual, porque toda magia repousa na energia sexual, né? Talvez por isso que a magia seja tão perseguida e maltratada, tão mal falada, porque a energia sexual é a base de toda magia, né? Através do ato sexual, você pode criar um filho, que já é um ato mágico. Aliás, todo sexo é mágico em si, né? Quem não considera o sexo mágico está perdendo alguma coisa. O sexo em si é mágico, é algo mágico, né? Então, através do ato sexual, da cópula, você pode conceber um filho, mas você pode também gerar um poder muito grande para manifestar muitas coisas diferentes, entendeu? Ela pode gerar também poder, né? E como esse poder pode ser dado tanto a homens como a mulheres também podem sofrer os benefícios da magia sexual, a magia em si foi muito perseguida, vamos dizer assim, mal vista, também por causa disso, por sua relação com o sexo, entendeu? E como eu disse, num artigo que eu botei aí antes de vocês, não sei se vocês leram, toda a energia do corpo, a energia emocional, a energia psicofísica, a energia mental, né? É uma transmutação, é uma transformação da energia sexual. A energia sexual é a base para todas as outras energias, porque está ligada àquilo que nós chamamos de Kundalini, né? A energia invisível, a energia até mesmo parasexual, mas que está ligada, de certa forma, aos órgãos genitais. Então, tem a base física e tem a base metafísica, né? Então, voltando ao assunto, através da magia sexual, muitas coisas, diz segundo Theodor Herzl, os estudiosos, todos os mistérios da maçonaria, todos os mistérios do rosacruzismo, todos os mistérios dos gnósticos, né? Se escondem por detrás dos mistérios do sexo, ou da magia sexual em si, né? E que você, conhecendo esses mistérios, você adentra um santuário interno da gnose, ou seja, começa a clarear para você, né, o segredo da vida, porque está tudo escrito no livro da natureza, né? Agora, é verdade que a OTO não inventou a magia sexual, porque a magia sexual existiu muito antes dela, tá? Existiu nos ritos de fertilidade dos antigos povos pagãos, existiu entre os herméticos, existiu no Egito, existiu entre os cânticos hindus, né? Parece ter existido também entre os gnósticos e os seus sucessores, os cavaleiros templários, né? Então, os segredos da magia sexual são muito antigos, e ela deriva dos ritos de fertilidade, tá? Que são ritos de fertilidade? Antigamente, as pessoas, os povos primitivos, não faziam uma associação direta entre a concepção, o ato de gerar um filho, e o sexo em si. Eles achavam uma coisa muito misteriosa a concepção, a gravidez, a gestação, o nascimento de filho. Eles não faziam associação com o sexo, a cópula em si, tá? Você podia ter cópula qualquer dia, qualquer hora que você quisesse, de repente você
a mulher estava grávida, era uma coisa muito misteriosa. E eles começaram a associar a fertilidade e o nascimento de crianças, né, a fertilidade da Terra, né, e as fases da Lua, porque assim como a Lua, né, tem um período de a Lua está relacionada à fertilidade, né, terrestre, né, as plantas, as árvores, tudo, a vegetação cresce, né, e a mulher também tem 9 meses, né, de gestação, tá? Assim como nós temos também, durante o 28 dias lunares, né, que são 9 fases da Lua. A Lua passa 9 fases, desde a lua minguante, a nova, a lua cheia, a minguante de novo, e aí de novo a minguante começa a crescente. Então, são esse período de 9 dias que é muito importante nas fases lunares, né? E que isso influenciaria as mulheres e a vegetação também. Então, começaram a fazer uma associação entre o ato de fertilidade, a fertilidade humana, e a fertilidade da natureza, né? E assim começaram os primeiros ritos de fertilidade, que envolviam, por exemplo, na Grécia e em Roma antiga ainda tinha. Quando um casal de camponês queria fertilizar a terra, eles tinham relação sexual em meio à natureza, tá? Eles achavam que através do ato sexual na natureza, somente nos campos em que eles iam plantar e posteriormente colher, isso iria aumentar a fertilidade da terra, magicamente aumentar a fertilidade da terra. Isso é magia simpática, né? Ainda na Roma, né? Ainda em Roma, do ano 200, ano 300, depois de Cristo, ainda existiam os ritos de fertilidade, e o casal ia para a sua terra, né? Eles adquiriam, né? Se deitavam lá e faziam um simbolismo do ato sexual. Eles não faziam o ato sexual assim, mas simbolizavam, eles deitavam um sobre o outro, né? Ficavam abraçadinhos, e o sacerdote passava em torno, né? Fazendo as defumações, os cânticos, fazendo as orações, que ali aquela terra seria próspera, iria dar muitos frutos, ia crescer muitos vegetais e tal, e tudo. Então, essa história de relacionar sexo e fertilidade, né, começou desde a pré-história, tá? Mas já nos países, digamos assim, nas civilizações, nas primeiras civilizações da Mesopotâmia, Caldeia, Síria, né, isso ganhou um novo patamar, né? Aí eles já sabiam, né, já eram mais espertos, já sabiam que o sexo levava à concepção, à gestação e ao filho físico, né? Já sabiam que tinha essa associação entre o sexo e o nascimento de crianças, né? Então, já existem os ritos de sexualidade sagrada, prostituição sagrada, existiam os ritos em que o rei e a rainha copulavam, né? Faziam o sexo representando a morte e a descida da deusa Inanna aos mundos subterrâneos, né? Em que a deusa perdia o seu marido Tammuz, o marido dela. Isso nós estamos falando da Babilônia, tá? Mesopotâmia, aquela região lá entre rios, né? Então, existia o deus Tammuz, que é o deus da fertilidade, e a deusa Inanna, que é a grande deusa, a grande mãe, né? Acontecia que Tammuz morria, né? Tammuz morria, através da luta com Marduk, né? Como Osíris foi morto por Sete também, numa luta lá no Egito. Então, Tammuz morria, a deusa ficava em prantos de viúva e tinha que se purgar, ela tinha que buscar a redenção dela, né? Essa redenção envolvia descer aos infernos subterrâneos, ao mundo subterrâneo, e conforme ela ia descendo, a deusa do submundo, né? A deusa do inferno, ela pedia, olha, você vai ter que me dar alguma coisa, para você purgar esse sofrimento e resgatar a sua luz, né, interior, que você está muito triste, chorosa, né, em sofrimento, para você resgatar a sua luz interior e renascer, você vai ter que me dar algo que a ti pertence. Então, ela dava pulseira, ela dava colares, ela tirava a roupa dela, né? Aos poucos ia descendo ao submundo e ficava completamente nua, né? E aí recebia redenção, porque a deusa negra, a deusa dos infernos, era o outro lado de Inanna. Porque Inanna era a deusa celeste, então para ela ir até o submundo, ela tinha que se prostrar. Ela não era lá
né? Quem era rainha lá era Estigal. Estigal, a deusa negra. Ela não, ela era a deusa celeste. Então, para que ela pudesse ser iniciada nos mistérios quitônicos do submundo, ela não podia chegar lá impondo, né? Como se ela fosse dona daquele local, daquele lugar. Então, ela tinha que prestar referência a Estigal, né? Então, esse é o simbolismo. Então, ela tinha que o quê? Entrar lá com humildade, né? Então, ela teve que se despir das suas joias, da sua coroa, de tudo que ela tinha, para que ela pudesse chegar lá nua, desprotegida e prostrada aos pés da deusa Estigal. Que, na verdade, era outra face dela mesma, entendeu? Era o seu lado sombrio. Todos nós temos um lado sombrio. E a magia sexual verdadeira trabalha muito diretamente com esse lado negro da força, vamos dizer assim, seu aspecto sombra. Erexigal, mesmo nome, ela era o lado B da Inanna, né? Que, na verdade, também era Star, existia também Star a mesma Inanna, Star, Astarte, Asherá, todos são deuses semelhantes do Oriente Médio, tá? Eram equivalentes. As histórias dela eram muito parecidas entre si, tá? Então, ela tinha que descer e se despindo para receber a redenção, e aí ela subia para o mundo. Já passando pela iniciação do submundo e tendo domínio sobre os dois reinos. Dois reinos. Ela subia a superfície, ela voltava à superfície, e aí reencontrava o seu marido Tammuz, porque no paganismo é tudo cíclico, né? Morte e renascimento. Sol morre e renasce no outro dia. Eles fazem essa associação, né? Então, a descida da deusa, a morte, entre aspas, da deusa, mas ela recupera o seu marido, ela tem a sua redenção e recupera seu marido, volta à superfície, e aí encontra-se com o seu bem-amado, seu marido. E aí eles têm uma relação sexual, entendeu? Porque aí é o renascimento, as coisas começam como a deusa morreu, como a deusa desceu ao submundo, como ela era a deusa terrestre, passou por esse sacrifício, toda a terra, segundo a lenda, para de gerar frutos, para de gerar vegetais, alimentos, entendeu? A terra fica ressecada, fica triste. Então, quando ela sobe e ela volta com toda a sua plenitude e com seu marido do lado, ela copula com seu marido e aí as plantas, a vegetação volta a ter vida novamente, entende? E isso era simbolizado pelos antigos, né, num ato sexual verdadeiro. Essa morte da deusa, descida da deusa, resgate de Deus Tammuz, você lembra um pouco a Páscoa cristã, entendeu? Em que a morte do Cristo, né, que é o tanto que ela foi entalada, ela foi crucificada também. De Cristo como se fosse um Deus, né, é uma cópia dos cultos pagãos, né, dessas religiosidades pagãs. Cristo também morre, desce os infernos, aí você faz a Páscoa, aí ele renasce no terceiro dia, a deusa também desce durante 3 dias, exatamente, entendeu? Só que essa metafísica aí muda, né? Em vez de ser uma deusa mulher, é um deus homem, é o melhor. O deus homem Cristo, né? Cristo Rei. É o sol. Mas tudo bem. Ele morre também, ele desce lá e renasce. E aí é celebrada a Páscoa, aí a festa e tal. Nos mitos pagãos, isso é celebrado com um ato sexual verdadeiro, entre os casais, muitas vezes entre o rei e a rainha, ela representando está e ele Tammuz em praça pública, rodeado por sacerdotes e tal. Com o passar do tempo, esses ritos se tornam mais privados, né? E o acasalamento do Deus e do rei e da rainha representando o Deus e a deusa se torna mais em recintos fechados, feito mais em recintos fechados. Mas antes, bem anteriormente, mesmo era feito a céu aberto. E tinha as festas, né? Então, com bebida, todas as pessoas tinham relações sexuais, as pessoas se uniam entre si. Isso não era visto como algo pecaminoso, nem existia esse conceito do pecado, nem existia o conceito de depravação, nada disso. Fazia parte da religiosidade. Aliás, êxtase sexual, religião e magia, na antiguidade, sempre foi entrelaçado entre si. Não existe muita divisão entre isso aí. Esse ato, né, de acasalamento e o êxtase resultante do acasalamento é oferecido, é uma oferenda aos deuses. Na antiguidade era visto como uma oferenda aos deuses. Então, o prazer resultante do orgasmo
é transformado como uma oferenda, é dado aos deuses como uma oferenda. Olha, esse orgasmo é para você, essa energia resultante desse prazer é dado a vós, deuses, né? Então, era uma forma de oferenda, o ato sexual, a união do esperma, os líquidos vaginais, eram tidos como oferenda, tá? Como sacramento mesmo. Então, isso a gente tem que entender. É difícil para a gente entender isso hoje, né? Porque hoje a gente está numa outra época que se fala muito sexo, mas que perverte tudo, né? Perverte tudo. E vê como algo sujo, não ligado à religião, ou algo impróprio para a religião, né? Mas, na verdade, como eu disse, na antiguidade, religião, êxtase sexual e magia estavam intimamente ligados. Não existia religião não mágica. Toda religião era mágica. Toda religião era mágica. Existia magia na religião. Era tido como natural. Como hoje existe nas religiões, por exemplo, afro-brasileiras, no próprio Jurema, no Catimbó Jurema nordestino, a religião e a magia estão ligados, não são necessariamente separados. Inclusive, eu queria complementar, né, com algo também que é bastante interessante e é pertinente também ao tema, que na Jurema, em algumas casas tradicionais, né, quem fazia a iniciação, por exemplo, de um discípulo masculino, na verdade, era uma mestra. Sim, né? Essa doutrina da polaridade sexual. E diz que essa doutrina existia também nos tempos medievais, em que quem fazia a iniciação do bruxo era uma bruxa. Quem fazia a iniciação da bruxa teria que ser um representante do sexo masculino, ou seja, um homem, né? Um bruxo. Uma mestra que eu conheci no interior de Canguaritama, eu perguntei para ela, né, se ela queria me iniciar em determinados mistérios, né, da rama dela, dentro da Jurema Sagrada. Ela falou: minha filha, desculpa, eu sinto muito, mas só quem pode te iniciar, no caso, é um homem, né? O marido dela se encontrava com problemas de saúde, né, que é mestre também juremeiro, e ele não tinha condições de me passar aquele tipo de iniciação, né? E ela, por ser mulher, né, da forma como ela aprendeu, não teria como ela iniciar outra mulher. Só um homem, um mestre, poderia me iniciar naquilo. Da mesma forma como ela foi iniciada por um homem, por um mestre, né? Que iniciou ela, e tinha outras também discípulas mulheres, a quais ele iniciou também na época, né? Eu acredito que lá de 40 anos atrás, né? Então, eu achei isso muito interessante, porque é bastante similar, né, com os mistérios da bruxaria tradicional, né, que também, né, de certa forma, estão incluídas dentro da tradição da Jurema Sagrada, nessa questão, dessa troca, né, desse trabalho, dentro da polaridade. Né? Pronto, eu já... Não, muito bem, muito bom lembrar disso aí. E a importância do sexo ritual, né, é simbolizado nos ritos pagãos da antiguidade, no próprio Israel, né? Está presente na imagem da deusa Asherá, que na antiguidade, nos tempos, nos antecessores dos israelitas, os cananeus, os povos cananeus, povos fenícios, né? Que foram povos também semitas, né? Como o povo judeu é de herança semita também, né? Assim como são os árabes, né? Aliás, dizem que não se mete, são irmãos, eles brigam lá entre si, mas são primos, não pode se meter na briga de primo. São todos semitas, né? Povos semitas. Então, o que acontece? É complicado, porque diz que na antiguidade, por volta do ano... Vamos jogar lá para a antiguidade da 2000, 3000 antes de Cristo, e isso prevaleceu até em tempos do Antigo Testamento, né? Até na época da expulsão dos judeus da Babilônia, e pouco depois isso prevaleceu, tá bom? O deus Yahvé, o Jeová latinizado, né? Ele era adorado ao lado de sua consorte, a deusa Asherá, a rainha dos céus. Então, existia um deus Yahvé, que dizem que Yahvé era um deus agrícola, pastoril, tá? A ideia do bom pastor vem daí. Aliás, diz que Yahvé assimilou os conceitos de Baal, que é um deus também, no caso aí, fenício, ligado à fertilidade. Tá? Então, o que acontece? Existe uma deusa chamada Asherá. Isso antes da ascensão dos cultos patriarcais, rabínicos, antes do monoteísmo rabínico. Monoteísmo rabínico é a adoração de um único e exclusivo Deus,
no caso aí, Yahvé, que foi entronizado, elevado como um Deus supremo. Mas diz que antes de Yahvé estava misturado com outros deuses e deusas do panteão pagão cananita, entendeu? Ele era mais um dos deuses e deusas, tá lá. Mas com a ascensão do patriarcado, porque isso é o seguinte, o culto a Deus a mãe, o culto a grande Deus é muito, muito antigo, muito, muito antigo. É anterior aos cultos dos deuses solares, dos deuses machos, tá? Os deuses machos eram complementos e parceiros da grande mãe, mas eles estavam sempre em segundo lugar. Ele que vinha em primeiro lugar era a grande deusa. E a Xerá é uma sobrevivência dos cultos das grandes deusas pagãs do Oriente Médio, tá? Das grandes deusas mães do Oriente Médio. Ela era mais uma. E ela era consorte de Yahvé. Isso segundo as descobertas arqueológicas mais recentes. Havia um culto a um deus chamado hoje como Yahvé, tá? Mas ele é adorado ao lado de sua consorte, a encarnação feminina do sagrado chamado Asherá, a deusa dos céus, né? Então, existe um processo anterior ao monoteísmo rabínico, né? E que nós podemos chamar de politeísmo, onde deuses e deusas trabalhavam entre si, e existiam dois deuses que faziam parceria, Yahvé e Asherá. Dizem que Yahvé assimilou, no início não era Yahvé, era Deus Hel, o Altíssimo, tanto que diz que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo, Hel, né? Segundo a própria Bíblia, ele adorava o Deus Altíssimo, né? O Deus Altíssimo é talvez um estágio mais elevado que Yahvé, né? Sendo que, por um processo de simbiose, isso acontece nas culturas pagãs também, acabou que, com o tempo, Yahvé assimilou as características do Deus Hel. Então, se tornou um Deus também superior, e um Deus do alto das montanhas, que supervisiona tudo, um Deus criador. Ele não era Deus criador, né? E teve um embate dos povos cananeus com outros povos ao norte que adoravam o Deus Baal, que era o Deus da fertilidade, e sua consorte, a deusa Tanit, e sua consorte Astarte, né? Então, veja, Asherá, Astarte, Baal foi assimilada a Yahvé. E era uma coisa assim interessante, porque o Baal e Astarte, eles eram adorados nas montanhas, tá? E existia a estaca de Astarte, que era chamada Asherá. Talvez aí que a deusa foi dado o nome depois de Asherá, essa estaca da deusa. A estaca, representando a deusa, era uma estaca de madeira, né, um maço de madeira que era colocado na montanha junto a pedras, em que eram feitas oferendas, entendeu? Oferendas sacrificais, animais, né? Eram feitos holocaustos lá. Então, o culto de Baal Astarte era muito forte no alto das montanhas, era o deus das montanhas, tá? E esse culto de Baal, né, que é o deus fenício e Astarte, foi assimilado a Baal, foi assimilado a Yahvé, e ele foi se tornando cada vez mais forte. E com o passar do tempo, o culto a Yahvé passou a reprimir as outras divindades, parou de ser um culto politeísta, porque tinha vários deuses abaixo de Yahvé. Mas, com o tempo, o patriarcasmo, com a ascensão do monoteísmo cada vez mais forte, por vários motivos políticos, religiosos, sociais, a gente não vai variedar por esse caminho, né? Por que aconteceu isso? Mas aconteceu que o Deus Yahvé foi suprimindo o culto às outras divindades do panteão cananita. E os sacerdotes foram proibindo o culto a outras divindades, entendeu? Inclusive a Xerá, e principalmente a Xerá, porque ela rivalizava com o Deus Yahvé, entendeu? E então chegou um ponto de monoteísmo absoluto, não existia mais a Xerá e Yahvé, existia só Yahvé. E chegou ao ponto que esse culto se tornou mais forte após a expulsão, após os persas expulsarem os judeus da Babilônia, né, no período de exílio. Logo depois, esse culto do Yahvé, do Deus Yahvé, do Deus único, verdadeiro, etc., se tornou cada vez mais forte após o exílio da Babilônia.
Então, eles proibiram o culto à imagem, o culto e proibiram também o culto às imagens, a qualquer outros deuses que não fosse Yahvé. E os maços de Asherá foram cortados. Existia uma árvore, engraçado, isso é importante. Se a árvore de Asherá, a árvore de Astarté, a mesma coisa. A árvore de Asherá era representada com vários cabritos ao redor, era a árvore sagrada. Ela representava também a Deus. Além do maço, existia a árvore. E tinha em cima assim, o Sol e a Lua, representando as potências masculinas e femininas do universo. Mais tarde, essas potências masculina e feminina, esse dualismo universal, isso foi representado no Templo de Salomão, pelas colunas de Jaquim e Boaz, ou Jaquim e Boaz. Né? São duas colunas que eles disseram que representavam os cultos lunisolar, Sol e Lua, ou Deus e Deusa. Por exemplo, Baal e Astarté, por exemplo, Istá e Tamuz, né? Ou no caso, Asherá e seu consorte Yahvé. Né? Diz que essas colunas do Templo de Salomão, que representavam esse culto antigo ainda, né? Ele ficava na entrada do Templo de Salomão, era encimada por maçãs. E essas maçãs representavam as maçãs do Éden. E que a própria árvore do Éden, né? A própria árvore do Éden, que continha um fruto proibido, era uma representação simbólica, reminiscência da deusa Xerá, a deusa árvore. A deusa árvore. O nome dela era a deusa árvore. Então, que a própria árvore da vida do contexto bíblico, né? Ela deriva da deusa árvore, a Xerá, dos tempos pré-bíblicos, do paganismo, do tempo dos cultos pagãos da antiguidade, dos povos judeus, os judeus primitivos, né? Que eram vários povos dispersos que se concentraram numa nação. Então, isso é muito interessante, né? Isso é muito, muito interessante. Existia também... Pode falar sobre a árvore agora, um pouquinho sobre a árvore da Jurema. Aí, depois, eu coloquei lá, aqui, né, acho que no bate-papo, para a gente abrir para as perguntas, para ver se alguém ficou com dúvida. Não terminou, não. Pode falar da árvore no contexto da Jurema Sagrada. Sei que terminou. Aí, isso é interessante, porque, como eu já falei de uma árvore, né? Uma árvore que simbolizava a deusa mãe, a deusa Xerá, a deusa árvore. Na Jurema também, que é o culto da Jurema Sagrada, aqui no Brasil, né? A árvore da Cássia representa a deusa Jurema, que ela é tida como uma entidade, que ela é tida como o próprio culto da Jurema Sagrada, e é tida como uma força espiritual, e é tida também como uma cabocla, a cabocla Jurema, uma índia, mas que, resumindo, é representada por uma árvore. A árvore anima mundi, a alma do mundo. E essa árvore, qual é a natureza, qual é o tipo de árvore? A Cássia. A árvore da Cássia, que ela é da mesma família da qual era a árvore de Asherá, né? Exatamente, diz que a árvore de Asherá era a árvore de Acácia, que, aliás, é uma das árvores sagradas na maçonaria, né? O próprio disco Santo dos Santos, né? Que foi construído, a Arca da Aliança foi construída com madeira da árvore de Acácia, né? E é uma árvore muito importante no judaísmo e na maçonaria. Então, dentro da cosmologia, né, da Jurema Sagrada, né, onde dá para estar falando aqui, né, sem entrar na questão do fundamento, você tem, né, da mesma forma que você tem ali, né, reinos, né, tem lá vários, por exemplo, na Cabala, várias sefiras, né? Sefirotes. Então, na Jurema, você também tem os reinos, né? Nós temos 12 reinos, né? E cada reino, você tem uma vibração diferente, uma energia diferente, e seres que habitam nesses reinos, né? Então, você tem uma árvore da vida, né? Então, mestres antigos de Jurema falam, a Jurema ela tem seu lado positivo, mas também tem seu lado negativo. Nós temos a Jurema branca e temos a Jurema preta. Dependendo da forma como você corta, né? Por exemplo, para fazer um trabalho, a casca, né? Ou a raiz da Jurema preta, você vai ter uma energia positiva ou negativa para você estar utilizando nos seus trabalhos, né? Então, você sempre vai estar lidando com essa questão
da polaridade que, na minha visão pessoal, isso não tem a ver com questão, né, da tradição em si. Na minha visão pessoal, é os mistérios ligados à deusa, né? Então, você vai estar trabalhando com a face escura da deusa e a face de luz da deusa, né? Então, você tem esse trabalho, né, sintetizado ali dentro, né, dessa árvore sagrada, né? Aliás, que a árvore sagrada e seus frutos representam a sabedoria proibida, tá? Isso na Bíblia e também sempre representou a serpente, às vezes foi representada como uma deusa. Na verdade, a serpente seria uma representação simbólica também da deusa, porque nos cultos pagãos da antiguidade, né, a serpente era sempre associada aos poderes da transmutação, aos poderes do sexo, da fertilidade e dos mistérios mais profundos do culto da grande mãe, tá? Os mistérios mais profundos. Então, tinha uma associação da serpente, né, com a sabedoria também. E o fruto proibido seria acesso a essa própria sabedoria, que era tida como proibida, pelo menos para os não iniciados, né? Nos cultos que a gente está aludindo aqui, aos cultos antigos, né? Mas está em todo o conhecimento, está na Bíblia, está no judaísmo, está em muitas culturas dispersas pelo mundo, a associação da serpente com a sabedoria e com a gnose. É o mistério sagrado feminino. Bom, e uma coisa interessante aqui nas primeiras culturas da humanidade, né, da Mesopotâmia, Caldeia, né, existiam as sacerdotisas, entre as sacerdotisas e os sacerdotes, existiam as chamadas hieródulas, exatamente, hieródulas. O que são as hieródulas? Na verdade, eram sacerdotisas que executavam o ofício da prostituição sagrada, né? Isso é um ponto a ser lembrado também, porque a associação do sexo, mais uma vez, a associação do sexo, do ato sexual em si, ao sagrado. Então, essas hieródulas estavam lá no templo, não eram mulheres, assim, às vezes as mulheres, em determinada fase da vida dela, se ofereciam como hieródulas, para executar um trabalho em prol, uma homenagem à grande deusa. E arrecadar também recursos para os templos. O que acontece? Elas ficavam lá, quietinhas lá, aí chegava o cidadão e falava, olha, eu quero ter acesso, tá? Ele pagava uma quantia, era prostituição sagrada, e ele era recepcionado pela sacerdotisa Hieródola, que era a encarnação simbólica da deusa. E ali ela ouvia as lamúrias desse cidadão, desse aldeão, desse homem. Ele falava, olha, a minha filha está doente, eu preciso de uma cura. Olha, minhas colheitas estão muito fracas, eu preciso de melhores colheitas. Olha, eu quero um filho, eu não consigo engravidar minha mulher, né? Então, as lamúrias são os pedidos que o homem fazia a representante da deusa, no caso, a hieródulas, que eram sacerdotisas, né, da prostituição sagrada, eles tinham ato sexual, né, com essas hieródulas, né, e aí, depois do ato sexual, eles saíam todos confiantes, né, olha, a minha colheita vai vingar, né, vou ter eu vou poder plantar, vou colher muitos frutos, muitos legumes, muitas verduras, ou finalmente eu vou obter a cura que eu preciso, ou vou conseguir engravidar minha mulher, né? Vou conseguir uma casa nova, vou conseguir mudar. Isso vai depender também da receptividade da sacerdotisa. Se a sacerdotisa sentisse que ele executou o ato sexual de maneira correta, vamos dizer assim, que ele foi agradável, né? Ela vai falar com ele, seus desejos foram conseguidos, foram aceitos pela deusa, né? Então, é uma forma também de associar o ato sexual à magia e à religião, né? Então, esse é um ponto importante, chamada prostituição sagrada no mundo antigo. E na Grécia, a Grécia, ela tinha muitos mitos ligados a heróis e semideuses, né? Que nasceu da união de um ente celestial, um deus, e uma mulher humana, ou até mesmo uma heroína que nasceu da união de uma deusa com um homem
mortal. Então, existia muito essa questão do nascimento de heróis, semideuses, mulheres poderosas, através da união de deuses e humanos mortais, humanos, né? A gente pode lembrar de, por exemplo, Zeus, que teve caso com a Europa, e várias outras ledas, né? Várias mulheres humanas, né? Que concederam o filho, o próprio Ulisses, né? Calcanhar de Ulisses, não foi? Que foi um semideus nascido da união de, se não me engano, Zeus e Europa. Então, existia sempre esses mistérios, né, da intervenção celestial na vida humana através do sexo. E os ritos de Pan, os ritos de Priapo, né, que eram Dionísio, eram ritos ditos outros como orgia sexual, mas a gente não sabe de fato como era, né? Sabemos que na Roma, né, esses ritos foram profanados, né, viraram ritos realmente aí, de orgias ligadas a Baco, né, a outros deuses romanos que enfatizavam mais a questão do sexo em si, do que a espiritualidade, a conexão com o divino, porque a magia sexual, ela coloca o sexo a serviço da magia, o sexo a serviço da magia, o ato sexual a serviço da divindade, das suas superiores, e não o contrário, né? E não o sexo, não a magia a serviço do sexo, ao contrário, não a magia a serviço do sexo. A magia não é subordinada ao sexo, mas o sexo é subordinado ao misticismo, à magia, ao sagrado. Então, esses são os fundamentos mesmo da magia sexual, deve ficar bem claro. Ela não é um ato em que você coloca o sexo, né, a serviço da magia, né? Você não coloca, perdão, não é um ato que você coloca a magia a serviço do sexo, você coloca o sexo a serviço da magia. Então, isso tem que ficar bem claro, que é algo que se preserva desde a antiguidade. Por mais que os métodos mudem, porque a magia sexual, ela não é só um rito de oferenda sacrificial aos deuses e tal. Ela visa também obter resultados, é uma ciência, tem método, tem técnicas, etc, etc, né? Então, é uma ciência, de certa forma, né? Através dos métodos da feitiçaria, da teurgia, é uma ciência que você pode obter resultados, seja resultados místicos ou resultados materiais, tá? Não é só resultados de elevação da consciência, união com o todo, transcender, isso sim, mas também resultados materiais, né? Resultados físicos. Eu lembro de uma história, vou contar para vocês, né? De um amigo meu, vou fechar com esse assunto, tá? Fechar com esse assunto. Essa é uma história verdadeira, tá? Eu tenho um amigo meu que é tarólogo, é estudante de Telema há muitos anos, eu perdi contato com ele, há bastante tempo já que eu perdi contato. Mas ele me contou uma história curiosa, eu vou contar a história dos outros, não vou contar a história minha não, tá? Eu fico com vergonha. Eu vou contar a história minha, de relação à magia sexual, não posso. Mas ele me contou essa história, eu vou repetir essa história para vocês. Então, a história é o seguinte. Ele estava andando no shopping, numa praça, não me lembro o local que ele me contou, e ele foi abordado por uma mulher. Eu falei, é você? Eu falei, eu o quê? É você o cara que eu vi nos meus sonhos. E eu era uma mulher mais velha que ele, pelo menos uns 15 anos ou 20. Cara, bem mais velha que ele era mais jovem, né? E ela falou, não, você é a pessoa que eu vi no meu sonho. Eu vou precisar da sua ajuda. Me ajuda para quê? Ela falou, para curar minha filha. Ele ficou desnorteado, achou que a mulher era louca, maluca. Mas ela foi conversando com ele, como já estudava misticismo, ocultismo já há um tempo, inclusive era estudioso de Telemann, né? Ele começou a ver algum nexo na história da mulher, embora que a mulher não soubesse exatamente o que ela estava falando. Ela estava falando de um ato sexual, ela estava falando de uma técnica de magia sexual, que ela intuiu através de sonho, que ela teve a visão através de um sonho, teve uma revelação, que ela deveria fazer um ato sexual, um ato de sexo ritual, né? Que a magia sexual é o seguinte, ela não é diferente, vamos dizer, magia sexual, ela não é diferente da magia ritual cerimonial em si, você usa as mesmas ferramentas, você pode adaptar, né? Você pode usar o altar, você pode usar pantáculo, você pode usar talismã, tudo. Cálice. Né? Cálice, pode usar tudo. Dentro da magia, isso que eu chamo, magia ritual
cerimonial. O pessoal fala muito magia sexual. Magia sexual é uma técnica, vamos dizer assim, uma técnica que você pode usar em combinação com qualquer outro sistema. Mas na magia ritual e cerimonial, existe umas etapas para você cumprir, né? Que é feito no templo e tal. Então, o que acontece? Ela teve essa visão e ela levou ele no hospital. Chega no hospital, ela mostrou a filha dela que estava com uma doença ali tida como incurável, à beira da morte. Não me lembro mais qual a doença, tá? E ele falou na época, não lembro mais. Ela falou, olha, essa minha filha tem pouca chance de sobreviver e eu sonhei que eu tinha um ato sexual com você, que eu ia encontrar uma pessoa com você, encontrei mesmo, e que a gente ia ter o ato sexual, no ato eu ia direcionar a energia para a minha filha, entendeu? Para curá-la. Aí ele, né, acabou aceitando, fizeram, ela realmente, ela intuiu como era a técnica e ele sabia, mais ou menos, não na prática, mas ele sabia o método, a parte teórica. Eles conseguiram construir um talismã com o nome da menina, tal, usou lá os testemunhos, né, foto da menina, tal, o nome do hospital, em que a menina estava. Ou seja, jogaram a energia, porque a magia sexual é o seguinte, você gera, pelo menos, eu vou falar magia sexual na OTO. Tá? Na OTO, segundo eles, é o seguinte, a mulher é vista como um altar vivo, um altar vivo. Aí na Wicca parece que é assim também, um altar vivo. E a mulher é esse estado ao máximo. A gente chama isso de... na alquimia tem um termo, que eles falam que é aquecendo o caldeirão, é o outro termo que eles usam lá. Fornalha, aquecendo a fornalha. A mulher é excitada ao máximo. E quando chega até no ponto em que se torna demais para controlar, e tem o orgasmo. O orgasmo deve ser longo, deve ser prolongado. E nesse orgasmo você fala certas palavras, sacerdote e a sacerdotisa fala certas palavras, visualizam certas imagens condizentes com o rito e projetam essa energia nessa imagem. Essa imagem é animada, é vivificada através da energia sexual e se manifesta no seu momento oportuno. Tá? Manifesta de forma física ou manifesta de forma espiritual, uma mudança de consciência, uma mudança de hábito, uma mudança de pensamento, mas vai manifestar de alguma maneira. E, nesse caso, a energia foi jogada para a menina lá no hospital. No outro dia, eles foram no hospital, a menina recebeu alta, foi curada. Então, essa é uma história que ele me contou, ele tinha motivo para me falar isso, aliás, me falou isso depois que a gente já se conhecia há bastante tempo. E depois disso ele não teve mais contato com a mulher, né, porque realmente foi para aquilo. E então, eu tiveram pouco contato, separaram, mas então, o que eu estou contando essa história para você, porque eu acredito que só tem adulto, né, não tem ninguém abaixo de 18 anos aqui não, né. Então, e muitas outras histórias eu vou contar a respeito dessa questão do uso do sexo, né, da magia de forma ilustrativa para a consecução de um objetivo. Aplica, né? Esse objetivo a gente chama de filho mágico. Né? O objetivo a gente chama de filho. É o resultado final da magia sexual, o filho mágico, que pode não ser um filho físico, né? Mas é um filho mas vai gerar de alguma forma. O problema é que algum tipo de vida sempre gera do ato sexual. Um tipo de vida sempre gera do ato sexual. Encarnado no corpo humano ou não. Tá? Isso é um dos mistérios da magia sexual. Então, tá bom, né? Vamos às perguntas. Pergunta, mas tem tempo para pergunta? Tem tempo, então, sim. Então, algumas perguntinhas. Vamos, né? Se eu puder falar. O que eu não puder falar, eu não vou falar agora. Mas sobre o que foi explorado aqui, está tudo claro para vocês? É uma introdução geral, né? Porque eu tentei mostrar de uma forma ampla o sentido, a evolução, os fundamentos da magia sexual, fundamentos históricos e tal, né? Alguns fundamentos metafísicos, históricos, religiosos, né? Da magia sexual em si, né? Como eu disse, tendo escrito acima aí, existem diversas técnicas de magia sexual. Eu não vou aqui me reportar técnica, eu vou falar por cima, não um curso.
Ah, o Hélio vai dar técnica aí, método de magia sexual, ele vai chegar lá, mostrar como é que faz. Não vou entrar na questão de forma cirúrgica, não. Vou falar isso da forma que eu estou falando com vocês. Já estou... É o fundamento. Que é muito importante. Se vocês não... A maioria, 90%, não tem os fundamentos. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, esse é o momento.